ó, professor Lustosa na área, para uma revisãozinha marota aqui de raciocínio lógico matemático, pensando no nosso concurso da Polícia Federal área administrativa, e isso mesmo. Vamos fazer então aí uma revisãozinha, deixa só eu acender aqui nossas luzes para ficar um pouco mais colorido, né? Isso aí, ó, um pouquinho mais colorido. E aí já dá uma corzinha melhor. E vamos aqui então resolver algumas questões de raciocínio lógico matemático, pensando, né, na questão aí da prova da Polícia Federal, prova que vai acontecer domingo agora, dia 29, e que eu tenho certeza que você já está preparado, mas não custa nada dar aquela reforçadinha, né, bater ali os principais pontos dentro da perspectiva do que tem ali no edital. Acreditamos que é uma prova que deva vir ali com suas 6 a 8 questões, não vejo como mais, pode até vir 10, não tem problema. Pensando ali, comparando uma prova com a outra, ainda que a comparação está muito distante, a última prova foi em 2014, então nós estamos aí há 11 anos do que teve a última prova, mas vamos trazer aí o que a banca costuma cobrar, dentro daquilo que ela tem, né, a frequência de cobrar, e do que a gente vê aqui, é quase certo que muito provavelmente, né, você deva encontrar aí essas coisas na sua prova, inclusive com algumas questões até um pouco mais matemáticas, mas que tem no edital, o tópico 7 lá, a banca não costuma cobrar, mas vamos aproveitar que está aqui no escopo de um enunciado e a gente consegue fazer num enunciado só, por exemplo, que a gente vai ver aqui logo as primeiras questões, são 6 questões do mesmo enunciado, entre conjuntos, análise combinatória, probabilidade e um pouquinho de matemática básica. Então acompanha comigo e tantas as outras questões ali também, dentro do que tem ali para a gente ver, para chegar na prova, tinindo, fazer uma ótima prova e por certo e por óbvio garantir a nossa tão sonhada aprovação. Tamo junto? Então, de olho na tela aí, o nosso Revisaço Polícia Federal área administrativa, nós estamos falando de raciocínio lógico, eu sou o seu professor Daniel Lustosa e estamos aqui para te ajudar dentro da ideia do que precisamos. Uma pesquisa realizada com 180 profissionais que trabalham no Ministério Público de determinado estado revelou que 95 gostam de trabalhar na área criminal, 125 gostam de atuar na defesa dos direitos coletivos e difusos e 65 gostam de atuar na defesa do patrimônio público e social. Nesta mesma pesquisa, verificou-se também que 60 profissionais gostam de atuar na área criminal e defesa dos direitos coletivos e difusos. 40 gostam de atuar na área criminal, na área dos patrimônios público e social, e 40 gostam de atuar na área dos direitos coletivo e difuso e defesa do patrimônio público e social. E 20 gostam de atuar nas 3 áreas. Com base nas informações hipotéticas, julgue o item a seguir. Há mais profissionais que não gostam de atuar em nenhuma das 3 áreas mencionadas do que os que gostam de atuar nas 3 áreas. Eu vou precisar organizar a área criminal, a área de defesa do direito coletivo e difuso, deixa eu só apagar aqui, defesa do direito coletivo e difuso, não é isso? Direito do defeso coletivo e difuso, e mais uma aqui que é defesa do patrimônio público e social, não é isso? Patrimônio público e social, vou ter que arrumar tudo isso. Pegando 180 pessoas ao todo, eu não começo com elas ainda, coloco 95 aqui na área criminal, 125 defesa dos direitos coletivos e difusos, 125, defesa do patrimônio público e social, 65, e aí eu venho com os 20 que gostam de atuar nas 3 áreas. Começo sempre ali daquele miolinho. E aí agora eu vou desfazendo a conta, né? Vou botar aqui um pincel de cor diferente. Aí ele diz que 40 gostam de atuar na área dos direitos, na área de defesa do direito coletivo e difuso e defesa do patrimônio público e social. 40, mas já tem 20 ali. Então aqui só mais 20. É essa a percepção que você precisa ter. Em nenhum momento ao longo de todo esse texto foi falado nos termos clássicos da teoria de conjuntos, onde a gente precisa ficar atento, que é o só, o somente e o apenas. Se não foi falado, eu não consigo colocar esse 40 ali onde eu coloquei o 20. Já tem 20 que gostam das 3 áreas. E se gostam das 3 áreas, gostam de 2. Então, os 40 que gostam da defesa do direito coletivo e difuso e defesa do patrimônio público e social, eu já tenho 20 que gostam dos 3. Então, só mais 20 que gostam só dessa parte. E é ali que tem o ajuste.
Aí ele vem mais aqui, 40 gostam de atuar na área criminal e defesa do patrimônio público e social, então aqui é 20 também. E aqui ele disse 60 gostam de área criminal e defesa do direito coletivo e difuso. Então se já tem 20, aqui fica 40. Esse é o ponto. Aí aqui 40 com 20, 60 com 20, 80, para 95 faltam 15. 40 com 20, 60 com 20, 80, para 125 faltam 45. E 20 com 20 com 20, 60, para 65 faltam 5. Quando eu olhar e juntar só esse pedacinho aqui, eu estou somando 15 com 45, com 40 com 45, a linha de cima, dá 100. Com 20 com 20 com 20, dá 160. Com 5, deu 165. Opa, mas são 180. Então, se dos 180 eu tirar os 165 que gostam de alguma coisa, eu tenho 15 que gostam de nada, ou de nenhum desses três. E aí eu consigo resolver a minha primeira questão. A minha primeira questão fala: há mais profissionais que não gostam de nenhuma das três áreas, 15, do que os que gostam de atuar nas três áreas, 20. Não, não é mais, é menos. 15 é menos ou menor que 20. Ele falou em mais profissionais que não gostam. 15 é mais do que 20, não. 15 é menos do que 20. Então, essa nossa questão está errada. E aí, quando eu olho aqui, ó, o gabaritinho prova isso para nós, mostrando que ela está errada. Filé? 2. Considere que, entre os profissionais que afirmaram gostar de atuar nas três áreas, entre esses 20 profissionais, sejam escolhidos 4 para formar uma comissão de fiscalização de certa política pública, todos com igual atribuição. Neste caso, haverá mais de 5.000 maneiras de formar essa comissão. Comissão, geralmente, comissão é combinação. Ele ainda ajudou falando que todos com igual atribuição. Comissão, combinação. Aí eu tenho 20 que gostam de atuar nas três áreas, preciso escolher 4. Então eu estou falando de 20 fatorial, 4 fatorial, 16 fatorial. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 16. Quando eu simplificar 16 com 16 foi embora, 4 com 20 dá 5, 3 vezes 2 dá 6, para 18 dá 3. Sobrou 5 vezes, não é isso? Combinação de 20 em 4, 5 vezes 19 vezes 3 vezes 17. Aí você escolhe como você quer multiplicar. Eu vou multiplicar aqui de 2 em 2 só para facilitar. 95 vezes 51 e vou fazer aqui a conta. 95 vezes 51 dá 95. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 9, 45, com 2, 47. Quando eu somar dá 5, dá 4, sobe 1, dá 8, dá 4. Eu estou falando de 4.845 comissões possíveis. A questão falou em mais de 5.000 comissões, a questão está também errada. E quando você olhar o gabarito, pá, tá lá, errado. Bem querido, ó, todas as nossas questõezinhas bem atualizadinhas, dentro do que é, pelo que é, para o que é, para a gente saber o que vai fazer, como vai fazer e fazer a coisa certa da melhor forma possível. Adiante, seguindo a linha da questão, mesmo texto, mais de 65% dos participantes gostam de atuar em exatamente, olha a perguntinha, exatamente 2 das áreas mencionadas. Há mais de 65% dos participantes que gostam de atuar em exatamente 2. Deixa eu voltar ali na organização, aqui. Em exatamente 2, eu tenho esses aqui, ó, esses 40, com esses 20, com esses 20. 40 mais 20 mais 20 dá 80. Pois bem, vamos lá. 80, vamos botar aqui nossa canetinha. Peguei lá da organização. 80 é X%. E 180 é 100%. Total de profissionais pesquisados, 180. Então, mais de 65% dos participantes da pesquisa gostam de atuar em exatamente 2. 180 é o total de pessoas que participaram da pesquisa, 100%. 80 é X. Faz meios por extremo, joga para lá, joga para cá. 18x é igual a 800, x é igual a 800 dividido por 18. Vamos dividir 800 por 18. Vamos lá. 80 por 18 dá 4. 4 vezes 18, 72. Subtrai dá 8. Baixa o 80, dá 4.
e muito provavelmente vai ficar 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tá certo, professor. Tá certo. Ó, o detalhe dessa questão é o exatamente em duas das áreas mencionadas. Esse é o detalhe da questão. Esse é o grande detalhe da questão. Não é isso? O que nos ajuda a interpretar de uma forma melhor. Em exatamente duas das três áreas. Então aqui eu achei 44,4%, sem fazer muito esforço ali, porque eu estou fazendo ali, está dando 4, 4, 4, 4, 4, 4. Não é isso? Não é mais que 65%. Não é. Não é, tá errado. Regrinha de 3, filezinha, sem muitos problemas. Podia tratar como probabilidade também, né? Colocando, o que que eu quero? Os que gostam de atuar em exatamente duas áreas, 80. O que que eu tenho? Eu tenho 180 pessoas. Divide lá, achou a probabilidade em porcentagem. Professor, e por que não considerar 165 ao invés de 180? Boa pergunta. Porque dentre os participantes da pesquisa, 180 profissionais participaram da pesquisa. Ainda que tenham 15 que não gostem de alguma das áreas mencionadas, mas eles fazem parte da pesquisa. Então, presta atenção nessa situação, cabeção, para não perder. Espera lá. Gabaritinho par errado, como era de se esperar. Considere que, em certo mês, sejam autuados 900 processos e que eles serão distribuídos proporcionalmente entre os conjuntos A, profissionais que gostam de atuar apenas em uma das áreas mencionadas, conjunto B, profissionais que gostam de atuar apenas em duas das áreas mencionadas e C, profissionais que gostam de atuar nas três áreas mencionadas. Neste caso, caberá aos profissionais do conjunto A atuar em menos de 300 processos. Espera lá. A, B e C. O C eu já sei, quem gosta de atuar nos três processos é 20, esse está fácil. No B, que gostam de atuar apenas em duas áreas, eu também sei, porque eu acabei de fazer na questão passada. 80, tá aqui, ó. 80 que gostam de atuar exatamente em duas áreas, apenas em duas áreas. O meu lance aqui agora é achar o A. Os profissionais gostam de atuar em apenas uma das áreas. Vou ter que voltar lá na organização. Eu não vou organizar de novo, já está organizado. Em apenas uma das áreas, 15, 45 e 5 dá 65. 15 com 45, 60 com 5, 65. Vou lá, adelante e coloco 65. Agora, vou somar tudo isso aqui. 65 com 80 dá 165. Não é isso? Professor, é verdade. 165. E aí, isso é proporcional ao 900. Tipo assim, 900 está para 165. Ele quer os profissionais do A. 65 está para X. É isso que ele quer. Por uma proporçãozinha. É divisão proporcional. Poderia fazer colocando um X ali, 65X, 80X, 20X, achar o valor de X e dividir? Podia. Mas também posso fazer assim. 900 processos para 165. Porque eu tenho no conjunto A os que gostam de atuar em apenas uma área, no conjunto B os que gostam de atuar em apenas duas das áreas, o conjunto C os que gostam de atuar nas três áreas. Não é isso? Então, está ali dentro desse, ele quer o do conjunto A. Meios por extremo, faz lá 900x, 165 vezes 65. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 6, 32, 32, sobe 3. 5 vezes 5, 5 vezes 1, perdão, 5 e 3, 8. 825. 6, aqui vai dar 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 6, 36 e 3, 39, sobe 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Somou, deixa eu somar direitinho aqui. Somou dá 5, não é isso? Dá 2, dá 7, sobe 1, 10. 10.725. E aí x é igual a 10.725 dividido por 900. X, portanto, é igual. Vamos dividir, então, 10.725 por 900, aproveitando todos os espaços que a gente tem. Vou pegar 1.000 aqui, dá 1 vezes 900, 900. Professor, tem certeza que essa conta está certa? Tem certeza, professor? Acho que eu tenho.
Acho que eu tenho 10.725. Agora divide por 900. Não, professor. Você fez a proporção errada, professor. Pelo amor de Deus. Não faz um negócio desse, professor. Não, faz não. Faz não. Olha, professor, vou te ajudar. Vou apagar, porque eu sou teu amigo, professor. De fato. Vou te ajudar. Ó, deixa eu apagar aqui para tu fazer a conta certa, professor. Que é assim. Presta atenção. Presta atenção. Vem comigo aqui, professor. Eu tenho 165 ao todo, para 900 processos. E aí, os 65 para X. Agora está na proporção certa, professor. Presta atenção, né, cabeção? 165 está para 900 processos. 65 do A está para X. É verdade. Ainda bem que tu se ligou. E eu só fui me ligar quando eu vi ali a resposta. Eu digo, opa, mas peraí, essa resposta não está muito certa aqui. Aí eu digo, eu fiz a jogada errada ali. É 165, total, tá para o total de processo, 900. 65 é o que eu quero para X. Aí vou achar. Melhorou. 165x é igual. 65 vezes 900. Opa, melhorou muito. 65 vezes 900. 0, 9 vezes 5, 45. Coloco 5 sobre 4. 9 vezes 6, 54 e 4, 58. Opa, 58.500. Agora eu divido esses 58.500, x é igual 58.500 por 165, dividido por 165. Quando eu dividir aqui, 585 por 165, eu acho 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19, sobe 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 495. Quando eu subtrair, vai dar 90. Isso, noventinha. Aí baixo 0, 900. Aí 900 por 165 dá 5. Dá 825 aqui. Menos 825 dá 75. Baixo um 0. Aqui vai dar 4. E não vai dar exato, mas vai dar próximo. Não é isso? 354 processos. Dentro da proporção que ele pediu, eu estou falando de 354 processos, aproximadamente. Ou 355, aproximadamente. Ele falou em menos de 300 processos. 354 é mais. É mais. É mais. Então, também está errado. E aí, quando eu olhar aqui, ó, pá, gabarito erradinho. Tinha errado só ali na proporçãozinha, mas já ajeitei. Já fiquei filezinho. Já me organizei aqui. Desculpe-me. 5. Ainda no mesmo enunciado, a probabilidade de um dos participantes da pesquisa selecionado ao acaso gostar de atuar nas 3 áreas mencionadas é superior a 10%. Probabilidade é uma conta do que eu quero dividido pelo que eu tenho. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisãozinha. Já vimos o conteúdo, já passamos pelas ideias. O que eu quero? Os que gostam de atuar nas 3 áreas são 20. O que eu tenho? O total de participantes? 180. Não é isso? Um dos participantes da pesquisa, então eu tenho 180. Aí quando eu simplificar, vai dar 2 de 18. Dividindo 2 por 18, joga um 0, 1,20 dá 1. 1, 18, sobra 2, joga o 0, vai dar 1 de novo e vai ficar se repetindo esse 1. Então dá 0,111 ao infinito e além, o que dá 11,11%. Se eu multiplicar por 100 aqui para dar em porcentagem. Falou em superior a 10%. Opa, até que enfim uma questãozinha certa. Olá, questãozinha certa. Filé. E a última, a razão entre o número de profissionais, a última desse enunciado. Observe que o mesmo enunciado com 6 questões. Pode ser a realidade da tua prova. Não estou dizendo que vai ser, mas pode ser, nunca se sabe. Sei que está lá e a gente consegue fazer as 6, mesmo as que envolvem matemática. Né? Teve 2 questões ali que envolveram matemática. A questão da divisão proporcional ali dos 900, não é isso? E a questão lá da porcentagem, que dava para calcular por probabilidade, se quisesse, olhando com melhores olhos. Do jeito que você olhar, dá certo. E agora mais uma de matemática, né? Então foram 3 de lógica, uma de conjunto, uma de análise combinatória e uma de probabilidade, e 3 de matemática. Essa agora de razão, uma de divisão proporcional e uma de porcentagem. Resolve as 6, tranquilo. A razão entre o número de profissionais que gostam de atuar em apenas uma das áreas
e o total de entrevistados não apresenta uma representação decimal exata. A razão entre o número dos que gostam de atuar em apenas uma das áreas, você já sabe quem são eles, é o A, apenas uma das áreas é 65, nós já temos essa informação. Então, que A, professor? Tá louco? 65, os que gostam de atuar em apenas uma das áreas, 65, pelo total, não é isso, de entrevistados, 180. Não apresenta, olha aqui, não apresenta uma representação decimal exata. Tá certo. É só dividir. Vamos dividir. 65 por 180. Joga um zero, joga uma vírgula. 65 por 180 dá 3. 3 vezes dá 540. Eita, professor, é mesmo? Dá 110. 540. 180 vezes 3, 180 mais 180, 360 mais 180, 540. É verdade, 510. Não, 540 sobra, diminui 110. Joga um zero. Eu vou para onde agora? Eu vou para o 6. 6 vezes 180 dá 1080. É verdade. 1080, né, professor? Pode multiplicar. E aí subtrai, dá 20. Aí baixa um zero, dá 1. Aí 1 vezes 180, 180. Aí subtrai, dá 20. E agora vai ficar se repetindo. 1, ao infinito e além. Ou seja, essa razão é 0,36111 ao infinito e além. Ele falou que não apresenta uma representação decimal exata, tá certo? É uma dízima periódica. Não é decimal exato. Até tem a transformação em fração, ok, mas não é uma dízima, não é um decimal exato. Não tem fim a conta. Ela tem um 1 ao infinito e além ali. Está numa dízima periódica. E a questão falou que não apresenta. A questão está certa. Não apresenta. Um detalhezinho, né? Detalhezinho. E aí quando você olhar lá, opa, tá certo lá. Agora, antes de eu seguir, deixa eu te mostrar algo interessante ou curioso sobre essas 6 primeiras questões, que são de um mesmo enunciado, e que você às vezes pode fazer ali ter uma palpitaria errada, e essa palpitaria errada pode repercutir negativamente contra você. São 6 questões de um mesmo enunciado. Via de regra, você poderia querer achar que 3 das questões seriam certas e 3 das questões seriam erradas. Você poderia querer achar isso, poderia, mas não deu isso. Deu 4 questões erradas e 2 certas. Então, não se iluda achando que vieram 6 questões de um mesmo enunciado, são 3 certas, 3 erradas. Não, faça a conta matemática, faça a conta lógica e dê o gabarito que você sabe que é o gabarito, certo ou errado dentro do que é. Não tente me fazer proporções. Porque tem 6 questões, é 3 e 3. Não faça essa cagada, pelo amor de Deus. Eu estou te mostrando aqui, por exemplo, com essas 6 questões de um mesmo enunciado que 4 foram erradas e 2 foram certas. Não foi 3 e 3. Poderiam ser 4 certas e 2 erradas também. O que eu estou te mostrando é que não teve proporção. Metade, metade. Tá? Faz o que tem que ser feito daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu para o que precisa. Pegou? Então, olha a próxima. A proposição lógica. Que, então, RP é equivalente à proposição não QIP ou RP. Ele diz lá, julgue o item, referente e tal. Eu só não li ali o comecinho, mas tá lá. Vamos fazer assim. Vou transformar, porque aqui ele tem um E e um OU e um E, e aqui tem um condicional e um E. Mas eu sei que o condicional se equivale ao OU. Eu sei. Na regra, nego o antecedente, troco-se então por OU, mantenho o consequente. E aí, repete IP. E aí, eu sei, e aí a Banca CESP voltou a cobrar isso já, voltou a cobrar isso. Tem uma prova agora de ABCDE, uma prova do Banrisul, que ela cobrou também essa propriedade, a propriedade distributiva das conjunções e disjunções. Observe, IP é igual nos dois, então eu vou jogar para fora. E aí se eu pegar o que sobrar, não que ou R. Sobrou não que, sobrou ou, sobrou R. Quando eu olhar isso, é ou não é igual a isso? Não que o RP, não que o RP. É igual, professor. Então a questão está certa. Então a questão está certa.
bem queridosa, bem filezinha. Só precisa se lembrar. Só precisa se ligar. E a Banca CESP voltou a cobrar. Inclusive cobrou numa prova agora do Banrisul há pouco tempo, só que é uma questão de ABCDE, por isso que eu não trouxe, trazendo a modalidade certa e errado, parecida. Na mesma ideia. Ou seja, no mesmo ano já cobrou 2 vezes. Pode cobrar a terceira, e a quarta, e a quinta, tantas vezes ela quiser. Outro clássico da Banca CESP, um clássico quando a gente fala de proposição. Julgue o item, tal, a proposição lógica. P, então RQ, representa corretamente a seguinte sentença. A elevada produtividade em uma empresa agropecuária é consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção. Só estou vendo um verbo ali. Inclusive eu circulei. A elevada produtividade de uma empresa agropecuária é consequência, aí ele sempre traz essa consequência direta de uma gestão que prioriza a valorização dos recursos naturais e a otimização dos processos de produção. Eu só estou vendo um verbo. E ainda que eu tenha um conectivo aqui e você queira achar que ele é um conectivo, você teria tipo um P e Q, por um detalhe. Mas não um P, então RQ. Ele sempre usa esse é consequência para tentar te induzir a achar que é um condicional. Sempre usa. E até hoje, pelo menos, sempre está errado. Porque não é um condicional. Não é. Só tem o verbo é. Aí que ele joga esse é consequência, só para você achar que o condicional é consequência, o condicional é condição, o condicional é conclusão. Eu acho. Não. Conta verbo. Tem um. Mas tem aquele e lá, beleza. Ainda que fosse, poderia ser P e Q. Em que pese eu achar que é simples, tá? Em que pese eu achar que é simples. Que é uma só. É consequência de uma gestão que prioriza essas coisas aí. Ou seja, é consequência de uma gestão que prioriza. É uma informação só. Mas se quiser achar, pode achar que é P e Q. Mas não é P, então RQ. Não é. Questão errada. E aí, pá, questão errada. Filé. Bem querida. Tabelite é verdade. Boa demais. Julgue os itens se as 3 primeiras colunas da proposição P ou Q, então R, forem iguais às apresentadas a seguir. Então, neste caso, a última coluna de tabela verdade apresentará valores verdadeiro e falso tomados de cima para baixo na seguinte sequência. Vamos fazer. Vamos botar o P ou Q aqui. Não é isso? E depois vamos botar o P ou Q, então R. No ou, só é falso, olhando para o P ou Q, se tudo for falso. O resto, se tiver uma verdade, é verdade. Agora, P ou Q, então R. O P ou Q é o antecedente, o R é o consequente. O se então só é falso quando antecedente verdadeiro, consequente falso. Então, segunda linha, é os contrários, né, professor? É falso. Segunda linha, quarta linha, sexta linha. As outras linhas verdadeiras. Agora, tomados de cima para baixo, VF, 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 VV. Tá certo. Proposição é uma mãe. Desculpa, com respeito que eu tenho a você muito, mas proposição é uma mãe. Proposição é uma mãe. Vou repetir, proposição é uma mãe. Tá bom? E a gente, precisa entender isso e trabalhar isso da melhor forma possível nessa ideia de que a proposição é uma mãe. São questões que você não pode errar. São questões que você não vai errar. Você vai acertar, garantir, gabaritar. Proposição. Aí pode ser que em análise, probabilidade, o conjunto dê uma falhada. Também não é o caso, mas vai que. Aí que eu tô cagado. Acontece. Tá lá, questãozinha certa. Detalhe, material está na descrição do vídeo, tá? O material tá aí, disponibilizadinho para você. Comecei a aula sem pedir para você curtir, sem pedir para você compartilhar, sem pedir para você comentar. Já comecei aqui falando, pá. Eu sempre me esqueço dessas coisas, eu sou meio bobão assim, meio aleatóriozão. Eu venho, dou a aula e, beleza, tá feito. Não, curte, compartilha, comenta, tá lá. Redes sociais do professor tá aí.
Não é isso? Para você entrar também. Vamos fazendo essa roda girar aí. Vou deixar um link dos nossos grupos ali, Telegram, Instagram, canal de Instagram, canal de WhatsApp que tem também, do método Segue a Regra, que é o nome do canal, Segue a Regra, aprendendo com questões por questões, né? Fazer parte ali da comunidade, falar com a gente de algum jeito, de alguma forma. Vamos girando essa roda. 10. Lá vem ela de novo. Lá vem ela de novo. Em relação à lógica profissional, julgue os itens. A sentença. As mudanças nas correntes marítimas são consequência das fases da Lua. Pode ser corretamente representada por P, então, Q. São consequência. Tá. É a ação, ser consequência. Uma ação só. Uma informação só. As mudanças nas correntes marítimas são consequência das fases da Lua. Proposição P. Simples. Não o condicional, como ele está dizendo ali. Mais uma vez, errado. Mais uma vez, errado. Isso é um clássico da banca. Bicho, desde, sei lá, 2015, 16, 17, e vem questões lá, e fala desse é consequência, é consequência, é consequência, é consequência. E está sempre errado. Sempre errado, sempre errado, sempre errado. Porque não é... Não que não é consequência, mas não é o condicional. Não é a ideia do condicional. Não tem uma condição ali. Eu estou só com uma ação. Se eu só estou com uma ação, não tem condição entre a ação. É uma ação só. Não existe relação entre ações. É uma única ação. É uma única proposição. Filé? Vamos lá, então. Em uma sala de 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres irão sentar-se em 2 fileiras de 4 cadeiras, ilustradas a seguir. A partir dessa informação, julgue o item. O número de maneiras de distribuir as 8 pessoas de forma que todos os homens se sentem na fileira 1 e todas as mulheres se sentem na fileira 2 é superior a. A fileira 1 tem 4 cadeiras e eu tenho 4 homens. A fileira 2 tem 4 cadeiras e eu tenho 4 mulheres. Então, basicamente, eu vou organizar os homens na fileira 1 e as mulheres na fileira 2. Se eu vou organizar 4 homens em 4 cadeiras, eu vou organizar todo mundo. Se eu vou organizar 4 mulheres em 4 cadeiras, eu vou organizar todo mundo. Se eu estou organizando todo mundo, eu estou falando de permutação. Permutação de 4 é 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Então dá 24. Como na fileira 1 é homens e na fileira 2 é mulheres, então aqui eu vou para multiplicar. E aí, multiplicando 24 vezes 24, eu acho 576. Ele falou em superior a 600, tá errado. Filé. Filé, filé, filé. E olha lá, tá errado. É só pensar. Tem 4 homens e 4 cadeiras, 4 mulheres e 4 cadeiras. Eu estou organizando todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí, pou. Próxima, mesmo enunciado. O número de maneiras de distribuir as 8 pessoas de forma que exatamente 3 mulheres se sentem na fileira 2. Se eu quero 3 mulheres na fileira 2, o outro vai ser um homem. Então eu preciso escolher essas 3 mulheres e eu preciso escolher esse homem. Para escolher as mulheres, combinação de 4 em 3. Porque tanto faz quais mulheres vão sentar. A, B e C. B, C e A. C, A e B. A, C e B. C, B e A. Tanto faz. São as 3 mulheres que vão sentar. Então, como a ordem não importa, eu preciso só escolher as 3, dentre as 4 que existem. Aqui pés eu tenho os nomes dela, Ana, Maria, Isabel e Joana. Não é isso? Ana, Maria e Joana. Joana, Ana e Maria. Maria, Ana e Joana. É as mesmas 3. A ordem com que eu escolho as 3 não muda. Mas eu preciso escolher 3. E aqui eu dei um exemplo, Ana, Maria e Joana. Então, combinação de 4 em 3. Toda vez que a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero for 1, do 4 para o 3 a diferença é 1, o resultado é o que eu tenho, 4. Toda vez, toda vez, toda vez. Toda vez que a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero for 1, né, na ideia da combinação, o que eu tenho e o que eu quero não, o que eu tenho e o que eu uso, né, combinação de n em p, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, n é o que está disponível, p é o que eu vou utilizar. Toda vez que a diferença entre o que eu tenho disponível e o que eu vou utilizar for 1, o resultado é o que eu tenho disponível, então é 4. E aí, tem 4 homens também, eu tenho que escolher um. Pode ser qualquer um dos 4. Combinação de 4 em 1. Toda vez também que o que eu tenho que escolher é 1, que eu vou utilizar é 1, o resultado é o que está disponível,
4. Filé. Então eu tenho 4 maneiras de escolher as 3 mulheres e 4 maneiras de escolher os 3 homens. Como são 3 mulheres e um homem, multiplica. 4 vezes 4, 16. Só que aí, beleza, eu coloquei as 3 mulheres e o homem. Agora eu preciso organizar eles dentro dessa fileira. Eu preciso organizar eles dentro dessa fileira. Então, a esse 16, uma permutaçãozinha de 4. Porque agora que eu escolhi as 3 mulheres e escolhi o homem, eu preciso organizar eles na fileira 2. Entre se o homem senta na frente, senta no meio, senta atrás, as mulheres onde sentam, eu preciso organizar eles. E são pessoas diferentes, então todos eles ocupam um lugar diferente e geram um resultado diferente. E aí então eu vou ter 16 vezes 24. E por 16 vezes 24, eu estou falando de 240 mais 120 mais 24. Eu estou falando de 384. E aí ele diz que o valor é inferior a 400. E você vai querer marcar que está certo. Só que eu vou dizer para você, e vou botar o gabarito e depois eu explico o restante, que está errado. Por quê? Porque você organizou a fileira 2. Mas ele disse o número de maneiras de distribuir as 8 pessoas. Então, 384 é para a fileira 2. Mas você precisa e vai ter que também distribuir as 4 pessoas outras que sobraram, a outra mulher e os outros 3 homens, na fileira 1. E aí, não precisa calcular quem vai para a fileira 1, porque para a fileira 1 foi quem sobrou. Aí não tem o que fazer. Foi quem sobrou. Mas eu preciso organizar eles também na fileira 1, porque a questão deixou claro para organizar os 8. Então aqui eu tenho uma permutação de 4 também na fileira 1, que dá 24. E aí eu tenho fileira 1 e fileira 2. Então eu vou multiplicar o 384 vezes o 24. E aí esse valor está muito superior a 400. E a questão está errada. O 384 da fileira 2 é inferior a 400. Você poderia querer achar que a questão está certa, mas ela está errada. Por quê? 384 é para a fileira 2. E os da fileira 1? Já que eu tenho que organizar as 8 pessoas. Então a nossa questão está errada. Errada e errada. E você precisa estar ligado para não perder. Um clássico. Um clássico. Considerando a proposição, se o bem é bom, é bonito e é barato, então eu gosto. 4 proposições. O bem é bom, o bem é bonito, o bem é barato, eu gosto. Julgue o item. A tabela verdade de P possui mais de 15 linhas. Número de linhas, 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples diferentes. Então, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 linhas. Mais de 15, questão certa. Tá lá. Professor, minha prova podia vir agora dia 29, só proposição, né? Ia ficar pimpão, ia nadar de braçada, professor. Pá, tchá. Aí o cara vai me botar análise combinatória, aí ele me quebra. Aí o cara me bota uma probabilidade. A probabilidade nem é tão ruim assim. Um conjunto, mas um conjunto com especificidade ali, dos detalhes que eu tenho que fazer a diferença, meu Deus, aí me complica. Não, pare de reclamar também. Nada te complica. Não, nada te complica. Só estrutura o negócio direitinho, bacaninha, e vamos girando essa roda. Dá para fazer. De tudo. Beleza? A proposição P é equivalente. Se o bem é bom e bonito e barato, então eu gosto. Proposição P. Aí ele diz a proposição P é equivalente a se eu gosto, então o bem é bom e bonito e barato. Já vi que não são equivalentes. O conectivo principal aqui, acredite, é o condicional. A gente aprendeu que de si para si, troca e nega. A questão até trocou de lugar, mas não negou. Tem que trocar e negar. Ela não negou. Então, a questão está errada. Bem simplesinho assim. Errado. Querida. Querida. Suave. De boa. Tenho vontade de espirrar. Por isso que eu estou segurando.
Minha mulher passou óleo de coco na minha cara para ela ficar assim um pouco mais brilhosa, mais sedosa, né? Ficar uma pele de neném, uma pele de neném. E aí o cheiro do coco tá me querendo fazer espirrar. Tá errada a questão. Trocou, mas não negou. Conectivo principal, condicional, troca e nega, pá, regrinha, foi. Ao opinarem sobre certo automóvel, o número de pessoas que disseram ser só bom é igual às das pessoas que disseram ser só bonito e também das que disseram ser só barato. Já o número das pessoas que disseram ser o automóvel bom, bonito e barato é igual aos que disseram não ser bom, nem bonito, nem barato. Com base nas informações, julgue o item. Espera lá. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. E nenhum dos três. Ele disse que o número de ser só bom é igual a só bonito e só barato. Eu vou botar 1 e 1 e 1, para não me complicar muito. Podia botar 2 e 2 e 2, né? O número de pessoas, mas beleza, vou botar uma pessoa diz que ele é só bom, outra pessoa diz que ele é só bonito, outra pessoa só barato, tá bom. E aí, os que disseram ser bom, bonito e barato é igual também aos que disseram ser nada, né? Nem bom, nem bonito, nem barato. Tá lá. Total de pessoas, se eu contar ali, deu 5. Eu estipulo a quantidade. Ele só falou que é igual. Eu botei 1 e 1 e 1, porque ficou mais fácil de calcular. Entendeu? Mais fácil. E se você for ver, muitos professores que fazem essa questão colocam 1, porque é só para ter valor de referência. Podia botar um X, pioraria muito, era uma letra. Nossa, complicaria. Bota um número. Ah, quiser botar 2, 2, 2, 2, e onde tem 1 e 1 vermelho ali, colocar 3 e 3, 4 e 4, você escolhe. Se você quiser. Só precisa que os números sejam iguais de acordo com o enunciado. Agora ele vem. As informações apresentadas, questão de número 15, permitem afirmar que o número de pessoas que consideram o automóvel bom é superior daqueles que eu não considero bom. Bom, quando eu olhar aqui, dá 2. Um que é só bom e um que é bom, bonito e barato. E dos que não consideram bom, eu tenho 1 mais 1 mais 1. Um que é só bonito, um que é só barato e um que é nada. Então dá 3. Dos que não é bom, eu tenho 3. Aí ele disse que é correto afirmar que o número de pessoas que consideram o automóvel bom é superior aos daquele que eu não considero bom. Está errado. É inferior. Bom é 2, não bom é 3. 2 é inferior a 3. Questão errada. Bem, querida. Suave. E a questão 16 é uma pegadinha. Uma pegadinha. Dentro do mesmo enunciado, selecionando-se uma das pessoas que opinaram a caso, a probabilidade dela considerar o automóvel bom, bonito e barato, essa probabilidade é 1 em 5. Dentro da organização, eu tenho 5 pessoas ao todo. Quando eu olhar aqui, 1 mais 1 mais 1, 4 mais 1, 5. Não é isso? Acham apenas bom, é 1 de 5. Não é isso? Ah, não. Bom, bonito e barato. É 1 também, de 5. Bom, bonito e barato é 1 dos 5. É inferior à probabilidade de que ela não considere ser bom, bonito ou barato. É aqui que tem a pegadinha. Não considere ser bom, bonito ou barato. Quando diz não considerar ser bom, bonito ou barato, ele está falando desse que não considera nada. Bom, bonito ou barato. Ou é união. Ou é bom, bonito ou barato. É a união desses três. Ou seja, não considera isso aqui dentro. Se não considera isso aqui dentro, tá aqui fora. No 1. Essa é a pegadinha. E aí, aqui essa probabilidade também é de 1/5. Porque eu tenho 1 que não considera nem bom, nem bonito, nem barato. E aí o uso da questão aqui, desse ouzinho aqui, foi que foi sem vergonha. Capicioso. Não considere bom, bonito ou barato. Ou seja, tira daquele conjunto união bom, bonito ou barato. Então tá só o que não considera nada. E aí ele disse que de considerar bom, bonito e barato é 1/5. Não considerar bom, bonito ou barato, 1/5. Nem é superior nem inferior. É igual. Mas a questão falou que é inferior. A questão está errada. Questãozinha capiciosa, sem vergonha. Essa aqui, marotinha. Por quê? Porque ele usou o ou, conectivo ou, mas para eu me ligar que eu estou fora do conjunto bom, bonito e barato. Então só estou naquele 1 lá que não considera nem bom, nem bonito, nem barato. E aí bom, bonito e barato é 1 também. Então é 1/5 de 1/5, é igual. Oh, tem que ficar ligado.
é o detalhe. Aqui foi no detalhe. Eu botei ela exatamente por esse detalhe. Eu trouxe de propósito pelo detalhe. Para você ficar ligado. Próxima. Boa também essa. Em uma pesquisa realizada com 300 jovens de idade entre 15 e 29 anos, verificou-se que o número do que estudam e trabalham é igual aos números do que não estudam e não trabalham. Também que o número do que estudam é igual aos números do que trabalham. Considerando essas informações, julgue o item. Selecionando-se ao caso um dos jovens que participa da pesquisa, a probabilidade dele estudar é de 50%. Estuda, trabalha. Os números do que estudam é igual aos números do que trabalham. Está no finalzinho ali. Também o número do que estudam é igual ao número do que trabalham. Verificou-se que os números do que estudam e trabalham, Y, é igual aos dos que não estudam e nem trabalham. Faz nada. E ao todo, pá, eu tenho 300 pessoas. E agora? Agora trabalha. Aqui é x menos y, dada a diferença, aqui é x menos y, dada a diferença. Eu tenho x que estudam e y que estudam em trabalho. Então só estudam y menos x menos y, perdão. Trabalham x, estudam e trabalham y. Então só trabalham x menos y, pelo que ele deu. Se eu somar tudo isso aqui, se eu somar x menos y mais x menos y mais y, observe que os y vão cortar e eu vou ter 2x igual a 300. Dito isto, x igual a 300 dividido por 2, x igual a 150. Então, aqui 150 e aqui 150. De um total de 300. Aí ele diz, selecionando-se ao acaso, um jovem, a probabilidade dele estudar 150 é o que eu quero. Lembra, a probabilidade é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Dele estudar é 150, dividido pelo que eu tenho, que são 300 jovens. 150 de 300 é 1 de 2, é 50%. A questão falou que é 50%. A questão está certa. Está lá. Certinho. Filé. Filé. É um trabalho chato do x e y ali? Podia ser A e B? Podia. Mas tem que achar. Dá para estipular valores? Dá. Até dá. Dá. Eu diria que dá. Mas, que valores? Que valores? Por isso que eu botei x e y. Quando dá para jogar valor, eu jogo. Pode olhar aqui, a questão anterior a gente jogou valor. Questão anterior, mas nessa aqui não. Isso aqui não tinha valor. Não tinha. Isso aqui, deixa jeitinho aí. Deus abençoe. E aí tá certo. E olha agora. Essa é a mais... Dentre a 16 e a 18, as duas são as piores. Das 20 questões que a gente vai fazer aqui hoje, tem mais 2 depois daqui, essas duas são as piores. Na minha opinião. As informações apresentadas permitem inferir que o número de jovens com idade entre 15 e 29 anos que estudam ou trabalham é maior do que os que não estudam nem trabalham. Não dá. Professor, veja bem, dá sim. Olha lá. Estudam ou trabalham. É esse aqui. É o da união. Estudam ou trabalham é a união. É maior do que os que não estudam nem trabalham. Olha lá. Não é. Então, mas x é 150. Se x é 150, imagina, professor. Só imagina. Sim, vamos imaginar. Pensa comigo. Imaginar, não estou dizendo que é. Imagina que o y é 20. Tá bom. Aí aqui o y é 20. Aí aqui fica 130. Aqui fica 130. Aí quando eu somar 130 com 130, 260, com 20, 280, é maior do que 20. Aí a questão falou que era maior. Tá bom. Tá, professor, mas o senhor pode mudar. Muda aí. Mudei. Vou mudar. Calma, coração. Vou mudar. Calma, coração. Vou botar 50. Bota aqui, y é 50, professor. Vi que o senhor não gostou muito assim. Aí aqui dá 100. Aqui dá 100, mas aqui dá 50. Ainda assim tá dando 250 a 50. Tá mais. Tá bom. Vou mudar mais um pouquinho. Vou mudar mais um pouquinho. Você vai deixar eu mudar mais um pouquinho? Vai. Você não vai brigar comigo.
Vai que o y é 100. Aí aqui fica 50, aqui 50 e aqui 100. Olha lá, professor. Está dando 200 ainda no estudo ou trabalho. E o outro dá 100. É maior, professor. É maior. Ele falou que é maior. Tá bom. Vou fazer só mais uma mudança. Só mais uma. E os valores de x e y eu não sei quantos são. Por isso que eu estou supondo. Ele não me deu. Na verdade, x eu sei. X é 150. Esse eu tenho certeza. O y é que eu não tenho. O x eu sei que é 150. O y é que eu não sei. E aí por isso que eu estou supondo. Então vamos lá. Vamos supor agora que o y é 150. 150 menos 150 é 0. 150 menos 150 é 0. O y é 150. Estudam 150. Trabalham 150. Estudam e trabalham 150. Estudam ou trabalham 150. Tudo é 150. E não estudam e não trabalham 150. Agora não é maior. Agora é igual. Agora é igual. E por igual, a questão falou em maior, a questão está errada. Essa questão foi feita para você errar. Essa questão foi feita para você errar. E não fui eu que fiz, tá? Foi a banca que fez. Eu não fiz nada. Estou só te dizendo que essa questão foi feita para você errar. A banca fez para você errar. Resta saber se você vai querer errar. Resta saber se você vai querer errar. Entendeu? Mas que ela foi feita para você errar, ela foi. Capiciosa, sem vergonha. Pior que a 16, na minha opinião. Em que pese a 16 também é ruim. E aí, para as duas últimas, a 19 até bem tranquilinha. A 20, outro clássico de capciosidade, de tentativa de fazer você errar. Ele diz, após análise de dados, desempenho de funcionários de certa empresa, uma equipe de gestão chegou às seguintes conclusões. Todos os profissionais que participaram de programa de treinamento contínuo T alcançaram metas de produtividade P. Todos T alcançaram meta de produtividade P. Há funcionários que atingiram meta de produtividade P que também participam de projetos de inovação. Alguns funcionários, que atingem metas de produtividade P também participam. Alguns, não é isso? De inovação. Tá lá. Há funcionários que participam de projetos de inovação, mas não fazem parte do programa de treinamento T. Opa, perfeito esse desenho. Perfeito, 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 perfeito. Tá ali. Julgue o item. P é subconjunto de T. Ao contrário. Subconjunto é que está dentro, conjunto é que está fora. T é que está dentro, P é que está fora. Então é o contrário. P não é subconjunto de T. É T que é subconjunto de P. A ideia do todo A é B. Todo A é B. A afirmação primeira aqui é o conjunto A dentro do conjunto B. Então A é subconjunto de B. Questão errada. Bem filezinho. Essa aqui bem chuchuquinha. Bem de boa. Problema. A última. Mesmo texto. Só que agora preste atenção. Funcionários que participaram do treinamento tiveram metas de produtividade. Fazem trabalhos de inovação. E alguns que fazem trabalho de inovação não tiveram programa de treinamento. Treinamento, produtividade e inovação. Olhando para o que foi dito, na primeira afirmação, todos os funcionários que participam do programa de treinamento T alcançam metas de produtividade. T dentro do P. Tá certo. Alguns funcionários, olhando para a segunda, alguns funcionários que atingiram meta de produtividade P participaram de projetos de inovação. Tá ali? Tenho ali, ó. Tenho aqui e tenho aqui. Tá bom? E a terceira, há funcionários que participaram de projetos de inovação, mas não fazem parte do programa de treinamento contínuo. Esses aqui, por exemplo, que estão fora, só na inovação. As três informações estão satisfeitas nos dois desenhos. E é aqui que vem a mentalidade ou pulo do gato. E a 20 também é sem vergonha. O diagrama lógico que representa a relação entre TPI pode não apresentar interseção entre os três. Pode. Nesse desenho aqui, ó. Não apresenta interseção entre os três. Mas nesse aqui apresenta. Só que olha o que ele disse. Pode não apresentar. Tá certo? Pode não apresentar. Nesse primeiro desenho.
Não tem relação entre os três. No segundo até tem. Qual dos dois desenhos está certo? Os dois. Porque a questão está certa? Porque ela disse pode. Ela não disse que é. Ela disse que pode não apresentar. Tá correto? Mas também essa aqui, vou te contar. Bem sem vergonha. Bem ruinzinha. Bem porca. Mas se a gente for pensar, agora dá uma olhadinha para mim, de 20 questões que a gente acabou de fazer aqui, em menos de uma horinha, uma revisãozinha marota, para você só pegar o jeito aqui para chegar na prova domingão, dia 29 e gabaritar o raciocínio lógico, dá para você fazer isso. A nossa ideia, inclusive, dentro da proposta daquilo que a gente trabalha no método Segue a Regra, na mentoria Segue a Regra, é a ideia de você sim gabaritar. Eu coloco, se você olhar no meu Instagram, fala, eu te ajudo a gabaritar as provas de lógica e matemática. Sim, dá para você gabaritar. Não estamos sendo soberbos, não estamos sendo demais, estamos sendo realistas dentro do que dá. E dá. Só que você precisa acreditar, confiar e, obviamente, estudar e fazer. E aí, das 20 questões, 3 são ruins. Sim, que ajuda a gente a errar. As outras não. Mas das 6 primeiras lá, 3 são de matemática. Tá bom. Faz parte do edital. E é uma matemática bem básica, bem tranquila. No final das contas, as proposições sempre dá para você acertar tudo. A análise combinatória tem que ter cuidado só se calculou tudo ou não calculou tudo e se calculou certo. Probabilidade não é o bicho papão. E vamos girando, vamos girando, vamos girando. Para você garantir sua tão sonhada vaga, seu tão sonhado cargo público. Tá certo? Agradeço muito, muito, muito todos vocês. Desejo uma ótima prova para todos vocês e estou aqui às ordens para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. Se der certo, domingão agora dia 29, que bom. Se não der certo, continue estudando que logo vai dar. Digo mais, ainda que dê certo, você não sabe quando vai dar certo. Do tipo, quando vão te chamar, quando tu vai ser nomeado ou algo do tipo. Então, só para de estudar quando tu assinar tua posse. Faz o que muitos concurseiros do passado já fizeram. Passaram e continuaram estudando até tomar posse. E alguns, inclusive, tomaram posse em um cargo que ele passou depois da primeira aprovação. Porque da primeira aprovação até ele ser chamado, demorou. E aí, quando ele teve uma segunda aprovação no outro concurso, aí ele tomou posse porque foi antes. Então, só para de estudar quando tu toma posse. Estamos combinados assim? Pode ser assim? Podemos deixar assim, pactuado assim? Então, vai lá, dia 29, domingão, arrebenta, faz o que tem que ser feito, de tudo que tu estudou, não apenas de lógica, garante teus pontos, garante tua aprovação, tamo junto e vamos para cima, que é até a posse. Eu diria que até depois da posse, porque eu sempre falo, chamou para um café, chamou para um churrasco, a gente vai comemorar junto também. Então é até depois do fim, é até depois da posse. Obrigado, boa prova. E dizer bons estudos, mas você já estudou, agora é só revisão e manda ver. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de compartilhar, deixa um comentário pra gente. Vamos juntos, se inscreve no canal e valeu!